Eu quero hoje falar aos irmãos sobre a necessidade urgente que nós temos de um avivamento. E, para tanto, eu quero que você abra a sua Bíblia, e eu creio que pode projetar, se for possível, lá, Joel, capítulo 2. Joel é aquele profeta que profetizou o derramamento do Espírito lá em Pentecostes. Lembram os irmãos, quando Pedro foi falar, ele fez menção dessa profecia de Joel, que nós vamos ler hoje, que foi, Jesus falou, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava pensando nessa profecia de Joel, que se cumpriria. Ali era a chuva temporã, quando a igreja nasceu. E nós estamos aí ávidos da chuva serôdia, que é a colheita. Amém? A chuva temporã você jogava a semente. Aí na chuva serôdia era o tempo da colheita. Então nós vivemos o tempo da colheita. Nós somos uma geração, nesse sentido, privilegiada, que vai poder contemplar as últimas chuvas do Senhor até que Ele venha buscar a sua igreja. Amém, queridos? Então, Joel 12, não conseguimos lá, né? Joel 12, desculpem, irmãos, de 12 a 17, depois, que bom, de 28 e 29. Verso 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai o dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o novo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Verso 19, o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e dele sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Agora verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Isso é promessa de Deus. O avivamento é promessa de Deus. Amém, queridos? E como é que a gente se apropria das promessas de Deus? Estendendo o braço da fé. Amém, queridos? Irmãos, à luz das Escrituras e tendo a história de 20 séculos atrás de nós,
Estou convencido que a maior necessidade de hoje, como foi no passado, é de experimentar um verdadeiro e genuíno avivamento. Como disse pela manhã, nós não produzimos o avivamento, nós não administramos o avivamento, mas nós podemos preparar o caminho para que o avivamento venha sobre nós. Por quê? Porque não podemos nos conformar, amados, com uma vida espiritualmente rasa, medíocre, pobre, quando Deus tem para nós riquezas insondáveis. Não podemos viver uma vida árida, quando Deus tem para nós uma vida abundante. Não podemos nos contentar com gotas, quando temos a promessa de que rios de águas vivas fluiriam do nosso interior se nós nos abeberássemos em Jesus. Como disse pela manhã, esse avivamento só acontece quando nós, povo de Deus, temos consciência da crise espiritual que estamos vivendo nos últimos dias. E aqui no livro de Joel havia uma situação de crise. Joel relata a situação de uma crise nacional, de um juízo de Deus sobre a nação, de um inimigo que vem com seu poderio militar e bélico para massacrar a nação de Israel. Os campos não estavam produzindo, a seca era severa, o fogo era devastador, os gafanhotos devoravam tudo. E essa crise atingiu o povo de Deus. Queridos, não há como negar que vivemos hoje uma crise moral, uma crise espiritual que se instaurou em nossa nação, uma verdadeira afronta contra Deus, uma zombaria contra Deus, onde os valores estão invertidos, a justiça está violentada, o mundo está cada vez mais rendido à miséria e ao pecado, e de certa maneira essa crise sorrateiramente vai penetrando na igreja. Porque quando você olha para o cenário religioso, você vê tantas igrejas, mas que já se afastaram da verdade, que já mergulharam num liberalismo teológico, que já não creem mais na Bíblia, que já não tem mais fervor espiritual. Estamos vivendo um marasmo, um deserto espiritual, sem vida, sem entusiasmo, sem alegria, sem brilho nos olhos, sem fogo no coração. Então, irmãos, hoje mais do que nunca, nós precisamos de analisar nosso coração, porque se essas chuvas de Deus estão sendo retidas, não é porque os céus estão indiferentes, não é porque a mão de Deus está encolhida, não é porque os ouvidos de Deus estão fechados, não é porque Deus não tem mais interesse em reavivar a sua igreja. Se as chuvas estão retidas, é porque há um impedimento, há uma barreira entre as chuvas e a terra seca, há um obstáculo que se chama pecado. E para que esse avivamento chegue, é necessário entendermos essa mensagem do profeta Joel. Em primeiro lugar, o avivamento começa com essa volta para Deus. E como é essa volta? Qual é o processo dessa volta? Veja os irmãos, verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Essa não é uma conversão a uma instituição religiosa, a uma bandeira doutrinária. É uma volta pessoal, é uma conversão pessoal. Convertei-vos, pois, a mim. É um relacionamento pessoal, é intimidade com Deus, é deleitar
deleitar-se em Deus, é fazer de Deus o centro da nossa vida, o centro da nossa conversa, o centro dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa agenda. Porque, irmãos, qual tem sido o assunto ao redor da mesa na nossa casa? Sobre o que a gente conversa? Que lugar Deus ocupa nisso? Qual é a conversa que a gente tem quando a gente está ali num restaurante? Qual é a conversa que a gente tem quando sai nas férias? Qual é o assunto ventilado nos passeios? O que nos enche o coração, irmãos? O que faz os nossos olhos brilhar? Isso é muito sintomático e denuncia a fome e a sede que a gente tem desse Deus. O profeta diz que essa volta precisa ser uma volta com profundidade. É de todo o coração, sem superficialidades, nem fogo estranho emocional. Não, é de todo o vosso coração. Porque eu estou dizendo isso, amados, porque às vezes num momento a gente busca Deus num impulso emocional, a gente fala, a gente se alegra, mas daquela porta para fora parece que o assunto muda, a conversa é outra, os desejos são outros. Então não deve ser uma busca rasa, superficial, mas profunda, ou seja, de todo o coração. Amém, queridos? Segundo, o profeta diz que essa volta para Deus precisa ser com toda diligência. Ele diz isso com jejuns, com choro, com pranto. É quando desejar se encontrar com Deus se torna mais urgente e necessário do que se alimentar. Por isso a gente vai jejuar. É quando você, ao invés de ter fome dos prazeres e coisas da terra, você substitui as coisas boas da terra por aquele que é o doador de todas essas coisas. E você passa a ter fome de Deus, muito mais fome de Deus do que das coisas boas que Deus possa dar. E o prazer de estar com Deus será maior do que o prazer até de se alimentar. Essa é a mensagem que você passa quando você jejua. Terceiro, o profeta diz que essa volta precisa ser com o coração quebrantado, e com choro e com pranto, diz a palavra de Deus. Irmãos, a não ser que eu entenda a santidade de Deus, a não ser que eu entenda a minha pecaminosidade, meus olhos estarão secos, sem lágrimas. Meu coração estará insensível, endurecido. Estamos buscando a Deus com os olhos secos demais, irmãos. Com o coração duro demais. Ah, se pudéssemos ter os olhos abertos para compreendermos a graça de Deus, o amor de Deus, a sublimidade de Deus. Quarto lugar, o profeta diz que essa volta precisa ser sincera. Verso 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Vamos compreender isso. Dentro da espiritualidade israelita, uma hora de pânico, ou de uma declaração muito chocante, ou de uma realidade muito dura, o povo rasgava as vestes. E rasgar as vestes passou a ser sinônimo de quebrantamento. E, de repente, essa espiritualidade cênica, teatral, começou a substituir a verdadeira espiritualidade e o verdadeiro quebrantamento de coração. Ficou externo, visível. É muito fácil rasgar as vestes. E o que Deus quer ver em nós, irmãos, não é esse desempenho teatral que só levanta fogo estranho para Ele, cujo propósito é impressionar os homens.
Deus quer que o coração, lá internamente, seja rasgado numa volta para Ele profunda, plena, completa, sincera. Isso é rasgar o coração. Porque, irmãos, não se engane, a aparência só impressiona os homens. Mas para Deus o que Ele não despreza é um coração contrito, quebrantado na sua presença. Segundo lugar, irmãos, o profeta mostra para nós a urgência dessa volta. Verso 12 ele diz: ainda assim e agora mesmo. Não é para amanhã, não é para o futuro. Nós não podemos procrastinar alguma coisa que Deus quer dar para nós hoje. É agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E esse ainda assim é porque a crise estava instaurada, o juízo estava vindo, a nação estava sob um severo juízo que iria devastar a nação. Na porta de entrada do juízo, na hora H, onde o juízo vai ser derramado, ele diz: ainda assim, agora mesmo, é possível reverter esse quadro. É possível mudar esse cenário terrível, é possível voltar-se para Deus e Deus suspender o seu castigo e derramar a sua misericórdia. Esse é o tempo, irmãos. Essa é a chance, essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Quando o povo de Deus se volta para Ele com o coração quebrantado, muita coisa pode ser evitada em nossa vida, irmãos. Quando Deus suspende o seu juízo e na sua ira lembra-se da sua misericórdia e reverte o coração, trazendo para o seu povo um grande reavivamento espiritual. Esse é um encorajamento para você se voltar para Ele nesta hora de urgência. É hoje, é agora mesmo, é inadiável. É hoje, é para agora. Verso 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Irmãos, o que é avivamento? Nas palavras do profeta Abacuque, avivamento é Deus lembrar-se da sua misericórdia na hora da ira. Olha que coisa paradoxal, irmãos. Os nossos pecados atraem a ira de Deus, ofendem a santidade de Deus, mas quando Deus olha para o seu povo e vê um coração quebrantado, e vê um povo sedento, então Deus diz: na minha ira vou lembrar da misericórdia, vou ser compassivo, eu vou abençoar, eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Terceiro lugar e último, quem é que deve participar desse avivamento? E é curioso que o profeta comece da seguinte maneira, verso 15: tocai a buzina em Sião. Significa, irmãos, que o juízo começa pela casa de Deus. Eu estou esperando que o mundo mude, que os drogados sejam libertos, que os ébrios sejam sóbrios, que os adúlteros tenham vida santa, que os políticos sejam honestos, pois Deus está dizendo o seguinte: eu vou começar esse processo pela igreja, pela casa, pelo seu coração. É dentro de Sião que a trombeta vai começar a tocar, porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Por isso o verso 15 diz: santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o
povo, santificai a congregação. E ninguém vai ficar de fora, amados. Avivamento não é para os pastores, para os líderes, para os diáconos, para os obreiros, é para todo mundo, para todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todo mundo é convocado, ninguém fica de fora. E ele começa a nominar então quem deve estar presente, quem deve acertar a vida com Deus. Começa a juntar os anciãos. Verso 16. Quem são os anciãos? Os líderes. A igreja, irmãos, é um retrato da sua liderança. Nós, líderes, precisamos primeiro acertar a nossa vida com Deus. Os primeiros a serem convocados nominalmente são os líderes. Amém, queridos? Segundo, congregai os filhinhos e os que mamam, mostrando para nós que crianças tenras como essas que saíram aqui, adolescentes e jovens, também são chamados. Irmãos, e a história dá conta de que Deus levantou adolescentes e jovens para começarem grandes avivamentos espirituais e tem levantado até o dia de hoje. Eles estão mais abertos, sem ranços de religiosidade, são mais vulneráveis a Deus. E nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer na vida de um adolescente cheio do Espírito Santo. Terceiro lugar, ele diz: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ele está dizendo que mesmo que seja o dia do casamento, o dia de núpcias, esse assunto é tão vital, é tão urgente, tão necessário, que é mais importante do que casar. É buscar Deus num avivamento espiritual. Eu ouvi uma coisa interessante do pastor Lucinho lá da Lagoinha. Ele disse o seguinte: moça, assim, apinhado de jovens, né? 2 andares assim de jovens. Antes de buscar seu noivo na terra, é bom que você busque o seu noivo no céu, a saber, Jesus. Eu vi experiência, irmãos, ontem, de um casamento que você diria assim, perfeito, um para o outro, tirou na sorte grande, e de um dia para o outro, degringolar. Fiquei assustado, fiquei triste, muito triste. Porque sem a orientação de Deus, amados, é difícil a gente acertar alguma coisa. Amém, amados? Então, e há uma palavra muito solene. Verso 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Quem eram os sacerdotes, irmãos? Eram aqueles que tinham 2 funções. Primeira, cabia ao sacerdote ensinar o povo a lei de Deus. Segunda, cabia ao sacerdote interceder pelo povo. Então, o sacerdote tanto levava a palavra de Deus para o povo, quanto se posicionava diante de Deus em favor do povo. Esse sacerdote é conclamado, mais do que a orar, ele é conclamado a chorar. E uma das coisas que Deus faz num tempo de avivamento é pôr esse peso, essa dor, esse gemido no coração dos pastores. E a oração era essa, verso 17: poupa o teu povo, ó Senhor. Em que sentido? Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Queridos, infelizmente, muitas igrejas hoje são mais reconhecidas pelos escândalos do que pela piedade. As mídias de todo tipo comentam mais a respeito dos escândalos
do que da piedade, da vida exemplar, da santidade do povo de Deus. Mas o sacerdote clama: não entregue o teu povo ao opróbrio, não permita que achincalhem com a tua igreja, não permita que o seu povo seja motivo de zombaria lá fora, não permita que as pessoas comecem a escarnecer do teu povo. Por que, irmãos? Qual é a razão? Porque a pergunta que os ímpios vão fazer é esta: onde está o seu Deus? Por isso o sacerdote chora, porque quando a igreja é motivo de escândalo para o mundo, é a honra de Deus, o nome de Deus, a glória de Deus que estão sendo atingidos. Por isso que a Bíblia diz: não usei o nome de Deus em vão. Amém, queridos? Concluindo, queridos, depois que o povo se volta para Deus, a situação é revertida. Louvado seja Deus, amém? Você está aqui? Amém. Verso 18, então, o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. O Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E se você seguir na leitura, você vai ver no verso a seguir que em vez do gafanhoto, do fogo, da seca, virá a prosperidade. É o que diz o verso 19. Eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então, em vez de você encontrar um exército do inimigo marchando contra você, contra a sua família, contra a sua comunidade, em vez de exércitos do inimigo marchando contra o povo para destruição, Deus vai dar o livramento. Diz o verso 20, e aquele que é do norte farei partir para longe de vós. Então, em vez da seca assoladora, Deus promete chuva. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, a chuva da semeadura e a chuva serôdia, a chuva da colheita. E em vez de você ser tomado, saqueado, espoliado, o que Deus promete é restituição, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a lacusta e o pulgão e o oruga e o meu grande exército que enviei contra vós, diz o verso 25. Deus estava longe do povo por causa do pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E o que você encontra agora é a presença de Deus aí no verso 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Irmãos, quando há arrependimento, há uma reversão do juízo que deveria cair sobre o povo, e Deus reverte isso e manda a sua bênção. Você pensa que a bênção de Deus é promíscua? Você está muito enganado, muito enganado. A maioria das bênçãos de Deus, apesar de virem a nós pela graça, são condicionais. Não negarei bem algum aos que andam na retidão. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guarda. Porque ele se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Eu colocarei ele num alto retiro, eu lhe darei a minha salvação. Não é promíscua não a bênção de Deus, meus irmãos. Não vamos nos iludir, não vamos criar falsas expectativas. Amém, queridos? Não que a gente tenha que fazer por merecer, mas é que a nossa vida, via de regra, é colheita de semeadura. Faz-se uma má semeadura, tem-se uma má colheita. E como esse avivamento culmina, meus irmãos? Verso 28, e há de ser que depois
depois, somente depois, importante, e há que ser que depois, não acontecerá antes, mas depois, notem isso, como já disse, não promovemos o avivamento, mas ele virá depois, e acontecerá que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós já entendemos isso, Senhor. Está entendido, né, irmãos? Já entendemos, Senhor, entendemos. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes. E ao cumprir-se no Pentecostes, Pedro diz algo importante, porque se fosse só ali, nós teríamos que dizer, não temos que olhar para frente, temos que olhar para as lentes do retrovisor e apenas estudar a história, mas Pedro diz, essa promessa é para vós, para os vossos filhos, é para todos quantos o Senhor chamar. Essa promessa é para a Igreja Batista Ágape, hoje, dia 29 de 9 de 2019. E acontecerá depois que, se nós voltarmos para Deus, depois que nós nos arrependermos, depois que nós chorarmos, depois que nós acertarmos a nossa vida com Deus, depois que líderes, adolescentes, jovens, depois que os pastores se voltarem para Deus, Deus promete derramar sobre nós o seu Espírito, e essa bênção é universal, é sobre toda a carne. Não significa que é para todos sem exceção, mas é para todos sem acepção. É para quem quer. Porque eu derramarei, não é uma gota, é um derramamento, é uma bênção segura, porque quem promete é Deus. É uma bênção que não faz acepção de pessoas, é sobre todos, sem barreira de idade, velhos e jovens, sem preconceito social, servos e servas. É uma bênção que traz esperança, porque ela vem acompanhada de sonhos e visões. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Filhos profetizam, velhos sonhos, jovens visionam. Não sei nem se existe esse termo. O idoso, irmãos, e eu já posso falar aqui de cátedra, geralmente, ele faz do seu passado a sua maior glória. Aí ele conta com muita empolgação as coisas do passado. Quando diz que os velhos sonharão, ele está falando de projetos. A pessoa está com a cabecinha branca, mas está sonhando coisas novas de Deus. E em realizar coisas novas para Deus. Não tem aposentadoria aqui, queridos. Ele está querendo mais de Deus. Ele está olhando para o farol alto, para frente. Alguém já disse, eu ouvi essa semana também, por que que o para-brisa aqui é maior do que o retrovisor? Porque não é para você ficar olhando para trás, é para você ficar olhando para frente, para os horizontes ampliados por Deus, para as possibilidades que se descortinam na sua frente. Assim, ele está olhando o seu chamado, a visão que Deus tem para a sua vida, então ele planeja. E os jovens terão visões. O jovem ainda não tem a devida experiência, a devida maturidade, mas um jovem cheio do Espírito Santo tem visão. Ele vê grandes coisas para serem feitas. Nós precisamos, irmãos, tanto dos cabecinha branca, que têm o desejo de mais de Deus, e dos nossos jovens e adolescentes que tenham visão do que Deus pode fazer na vida deles e através deles. E a pergunta que eu faço hoje é esta:
A Igreja Batista Ágape quer esse avivamento? Deseja isso mesmo. Deus fez muitas coisas lindas no passado, de levantar uma igreja para ser um instrumento de avivamento de uma cidade e de um país inteiro, às vezes. Nós não podemos, irmãos, subestimar o que Deus já começou a fazer nessa igreja. Mas nós não podemos nos contentar com o que Deus já tem feito nessa igreja. A nossa fala tem que ser: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Mais da tua unção, mais do teu poder, mais da tua graça, mais da tua intimidade. Amém, queridos? Mais da tua comunhão. Nós queremos mais. Não queremos nada que não venha de Deus, não queremos fogo estranho, não. Mas queremos tudo que Deus tem para nós. E como fiz pela manhã, hoje eu dou uma oportunidade para você dizer um sim para Deus, vindo aqui no altar, dizendo: Deus, eu quero esse avivamento para a minha vida pessoal, eu quero esse avivamento para a minha família. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos para chamar, atrair esse avivamento para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Venha que eu quero orar, vamos orar. Vamos gerar no mundo espiritual essa nuvem. Pode ser que no começo a gente comece a orar, a nuvem do tamanho da mão de um homem, como Elias. Mas na medida em que ele foi orando, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu quero compartilhar com os irmãos que um irmão aqui nosso, nessa semana que passou, ele acordou no meio da madrugada, perguntou para a esposa: choveu essa noite? Trovejou essa noite? Ela disse: não. Ele disse: nossa, eu vi uma montanha. E o céu toldou, armou para chuva, no sopé da montanha um riacho, e as águas vinham caudalosamente, sendo derramadas sobre esse pequeno riacho, e aqueles que iam mergulhando nele, iam sendo cheios de Deus e da graça de Deus. Há uma água perene, sim, queridos, mas Deus quer mover as águas, Deus quer derramar mais, Deus quer converter nosso coração, Deus quer encher-nos do Espírito Santo, Deus quer impregnar-nos com a sua unção, com a sua glória, com a sua Shekinah. Deus quer que você experimente o melhor dele para a sua vida. Deus quer conceder a você uma vida abundante, Deus quer conceder a você uma vida vitoriosa, Deus quer conceder a você uma vida frutífera, Ele quer abençoar as obras das suas mãos, Deus quer usar você como um canal de bênção, Deus quer te encher do Espírito e dos dons espirituais, Deus quer que você manifeste na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Deus quer derramar o avivamento na sua vida. Deus quer trazer vigor espiritual, alegria na presença de Deus, fome e sede da presença de Deus. Deus quer revestir você com o poder dele, para que você tenha vitória, poder na oração, discernimento espiritual, e que você seja levantado com autoridade para repreender toda obra maligna contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério. Deus quer revestir você com esse poder. A sua posição em Cristo lhe permite isso. Ele está à destra do Pai, em posição de autoridade, acima de todo principado, de toda potestade, de toda hóstia espiritual do mal, e você está lá. Você ressuscitou
ressuscitou com Ele, e você está lá do lado dele, e sob os seus pés está toda a hierarquia maligna, e você tem poder em Deus para repreendê-los. Mas nós precisamos, amados, desse despertamento espiritual para a nossa vida. Então eu quero dar a você a oportunidade. Clama você aí agora, diga para Deus: eu quero, Senhor, eu quero mais, eu quero a tua unção fresca, eu quero um despertamento espiritual, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero fogo de Deus na minha vida, eu quero que tu unjas meus lábios, a minha mente. Eu sei, quem sabe as águas estão pelos artelhos, mas eu quero que suba para os joelhos, para as cinturas, e eu quero mergulhar, eu quero me embriagar da tua presença, eu quero me encher do teu Espírito, eu quero um reavivamento espiritual para a minha vida. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, é promessa dele: eu derramarei do meu Espírito sem distinção sobre toda a carne. É para todos os tempos. Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora para nós buscarmos de Deus essa vida espiritual exuberante, aquilo que temos direito em Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Pai, aqui estamos nós, com nosso coração quebrantado. Queremos pedir que tu tragas choro, gemido, peso de intercessão no nosso coração. Que tu nos tires do deserto espiritual, que tu cures a nossa sequidão espiritual. Estamos aqui para nos humilhar na tua presença, porque a tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado na tua presença. Estamos aqui para chorar nosso pecado, para admitir, meu Deus, que precisamos de correção de rota, que precisamos sair do mau caminho, que precisamos, ó Deus, nos render ao teu Espírito Santo, que precisamos ser transformados pela tua palavra no nosso caráter, nos nossos valores, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Estamos aqui, Deus, para clamar: tem misericórdia de nós, meu Deus. Ó Deus, tu contemplas o coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Então vem com a tua misericórdia, vem com o teu amor, vem com o teu perdão, em nome de Jesus. Queremos preparar nosso coração, queremos preparar, Senhor, o caminho para que venham as chuvas, a chuva serôdia, a chuva do último tempo. Ó Deus amado, que isso traga vida, vida para o nosso coração, vida para a nossa alma, vida para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Receba pela fé a tua porção. Alguns aqui estão já desde o culto da manhã. Sua semana não será a mesma. Seu coração já não é mais o mesmo. Você está aí cheio, cheio. E quanto mais se busca, mais se tem. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão fartos, fartos, fartos. Deus derrama uma nova unção. Deus move o teu espírito neste lugar. Deus amado, em nome de Jesus, derrama, 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 recebe em nome de Jesus uma porção nova para a sua vida. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus um revestimento de poder. Recebe em nome de Jesus esse fogo de Deus na sua vida. Recebe em nome de Jesus, recebe, seja impregnado da Shekinah de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Vem Jesus,
Vem, Jesus, visita agora em nome de Jesus, ó Pai. Vai impregnando esse ambiente com a Tua presença, vai impregnando esse ambiente com a Tua unção, com a Tua Shekinah, e que isso traga vida, e que esta unção despedace e quebre todo jugo, toda cadeia, todo impedimento, todo embaraço, vai caindo por terra toda conspiração do mal, todo levante do inferno, todo levante do inimigo, vai caindo por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz Teu fogo, traz a Tua unção, traz a Tua vida, em nome de Jesus e para a Tua glória. Aleluia.